Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Dando continuidade à minha meditação, eu estou meditando no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E ele fala sobre a grande tribulação. Jesus, antes de morrer, ele deu instruções aos discípulos a respeito da destruição do templo em Jerusalém por volta do ano 70. E ele fala também a respeito da sua vinda para o povo judeu. E ele dá detalhes a respeito da grande tribulação. Eu já fiz 2 vídeos a respeito deste capítulo. Já falei sobre a destruição do templo, já falei sobre o início da grande tribulação, inclusive durante os 3 anos e meio da grande tribulação, as 2 testemunhas, elas vão profetizar. Diz lá em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 2, diz que eles profetizarão por 1260 dias, que, se você fizer a conta, dará exatamente 3 anos e meio. Portanto, aí as 2 testemunhas profetizando, fazendo sinais, maravilhas durante os 3 anos e meio primeiro aí da grande tribulação. E agora nós vamos entrar aí no período, aí já finalizando os 3 anos e meio e entrando aí agora no período da grande tribulação. Eu vou começar a partir do versículo 14, que diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Em outro texto, Jesus diz que onde ele cita Daniel, o sacrilégio ou a profanação que não deve estar. E onde é que isso vai acontecer? Que local é este tão sagrado que será profanado? Que haverá um sacrilégio. Onde é isso? Este lugar é justamente no templo, em Jerusalém, porque ele está falando para o povo judeu. Se você ler lá em Daniel no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 7, vamos ler Daniel capítulo 7, no versículo 25, ele diz assim, 7:25 de Daniel: esse reino, está falando do reino do anticristo, esse reino será diferente e falará contra o Altíssimo, o Deus Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, automaticamente, isso aqui está falando para o povo judeu. Festas religiosas e as leis, ele está falando para o povo judeu. Então os santos, falando sobre aqueles que ficaram fiéis a Deus dos judeus, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É justamente 3 anos e meio. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, tempo, 2 tempos, 3. Metade de um tempo, meio. Então, dá 3 anos e meio. E diz aqui que assim o domínio, o poder, a grandeza e a grandeza dos reinos que há debaixo de todos os céus serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo,
o reino de Deus será um reino sem fim. Está falando aqui que após Deus vencer, na pessoa de Cristo, vencer esse reino do anticristo que se levantará, ele diz aqui que ele falará contra Deus, o primeiro reino, mas levantará o reino de Cristo, que vai abater esse reino do anticristo, e ele vai reinar para todos sempre. Diz aqui que obedecerão e servirão eternamente. Então vocês podem ver que o período aí da grande tribulação, quando acontecer esse sacrilégio, essa profanação do templo, quando este homem do pecado se manifestar, esse Nico, ele vai profanar o templo em Jerusalém. Talvez, eu não sei como ele fará essa profanação, não sei como ele vai agir. Talvez ele agirá como Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca ali no altar do sacrifício, no período grego. Talvez seja dessa forma que ele profanará, não sabemos. Ou talvez ele tentará colocar uma imagem sua ali no templo em Jerusalém, exigindo a adoração do povo judeu. O fato é que Jesus aqui, ele deixa claro que haverá profanação do lugar santo. Ele diz, quem lê, entenda. Então, quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça. Nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Então ele está dizendo aqui que será muito difícil para as mulheres grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Por quê? Porque no momento de fuga, no momento que a pessoa está correndo de algo, tanto para mulheres grávidas, quanto para mulheres que têm filhos que estão sendo amamentados, é muito difícil para elas correrem. Então, ele diz que será muito difícil, porque as grávidas automaticamente serão apanhadas, porque não têm condições de correrem. E para aquelas que estiverem amamentando, elas não vão deixar os seus filhos para trás. Elas vão tentar salvar os seus filhos e automaticamente serão pegas. Então ele diz que como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Justamente no período do inverno, que cai neve, então muito frio, é muito difícil para as pessoas fugirem, até porque na fuga as pessoas levam consigo pouco agasalho, ou praticamente eles não levam nada. E por isso que Jesus ele diz que orem para que essas coisas não aconteçam no período do inverno. Então está aqui o início, logo no início do período da grande tribulação. Pode ver que Jesus colocou que quando vocês virem o santuário, o templo de Deus em Jerusalém ser profanado, vocês podem correr, vocês podem fugir, porque aqueles que deixarem para fugir de última hora serão pegos. Por isso que ele alerta para as pessoas grávidas e aquelas que estão amamentando. Então aqui já é o início desta grande tribulação. Porque a tribulação ela vai durar um período de 7 anos. Durante os 3 anos e meio, as duas testemunhas elas vão agir. O anticristo também ele estará agindo
tudo indica que ele conseguirá trazer paz entre judeus e árabes a tal ponto que o terceiro templo, ele será construído justamente nesse período, porque hoje é impossível construir o templo novamente, até porque no local onde era o templo de Herodes, o templo de Salomão, ali hoje está situado a mesquita de Omar. Então, é difícil hoje construir o templo. Apesar de Israel ter toda a tecnologia de construção, mas não é possível hoje construir um templo. Porque se ele destruir a mesquita de Omar, ele vai, com certeza, ele vai comprar uma briga com mais de 1,5 bilhão de muçulmanos. Então é impossível. Mas que nesse período da grande tribulação, nesses 3 anos e meio aí, que antecede os outros 3 anos e meio de grande tribulação, será possível a construção desse templo. O fato é que será necessário a construção desse templo para cumprir isto que Jesus disse na sua palavra: a profanação do lugar santo. E só tem um lugar em Jerusalém, é o templo. O lugar santo é o templo, e ele vai ser profanado. Aí sim, pode ver que lá em Daniel diz que na metade da semana cessa o sacrifício e a oferta de manjares. É impressionante. Vamos ler Daniel 9, 27. Vamos ver o que diz lá em Daniel 9, 27. O texto, ele é bastante claro. Ele começa assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. Essa data aqui foi no ano 445, quando começou a reconstrução das muralhas ali de Jerusalém, do templo. Isso 445 anos antes de Cristo. Então, desde essa data de 445, aconteceram 49 anos e depois teve mais 483 anos. Se você fizer o somatório, vai dar aproximadamente 27 ou 28 já da nossa era. Ele diz que em 62 semanas ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E realmente, a reconstrução dos muros e do templo, ali em 445 a.C., foi em tempos muito difíceis. O povo dispunha de poucos recursos, de poucos trabalhadores, e foi muito trabalhoso, com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois ele fala, depois das 62 semanas, aí dá 434 anos, já passaram 49 anos, que são 7 semanas de anos, depois 62 semanas de anos, que são 434 anos, ele diz aqui, depois das 62 semanas, o ungido, ou o Messias, será morto. É bem claro a profecia de Daniel, muito claro, não há como contestar essa profecia. Ele fala que depois de 62 semanas, ou 434 anos, o Messias será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Aqui ele está falando sobre a destruição do templo de Herodes, que Herodes construiu para os judeus, no ano 70 da nossa era. E a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. Se você ler as profecias de Daniel, você vai... Aqueles 4 animais, ele deixa bem claro que este povo aqui era o governo romano, o Império Romano. O povo que virá, o povo do governo que virá. Porque quando Daniel ele escreveu esta profecia, foi por volta do ano 539.
Ele ainda estava ali na região da Babilônia, que agora era o Império Medo-Persa. E ele escreveu isso aqui, estava provavelmente no fim da sua vida. Ele estaria talvez aí com 80 e tantos anos de idade. Então, ele escreveu isso aqui. E por isso que o povo do governante que virá, apontando para o futuro. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aí ele dá um ponto e diz, com muitos, ele quem? O governo do anticristo que virá. Ele fará uma aliança que durará 1 semana de anos, ou seja, 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. Então tudo indica que ele faz um acordo com o povo judeu. Os sacrifícios retornarão para o templo em Jerusalém. Pode ver aqui, ó. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. Então tudo indica que durante esses 3 anos e meio, vai retornar o sacrifício ali em Jerusalém. Mas na metade da semana, tudo indica que esse governo do anticristo, ele quebra esse pacto que ele faz com o povo judeu. E ali cessa o sacrifício. E dará fim ao sacrifício. E a oferta. Vai cessar todos os procedimentos ali no templo em Jerusalém. E numa ala do templo, olha, e numa parte do templo, num compartimento do templo, será colocado o sacrilégio terrível. Daniel diz que o templo, essa parte do templo será profanada de maneira terrível, até que chegue sobre ele o que está decretado, o derramamento das pragas determinadas por Deus. Essas pragas serão derramadas sobre este iníquo, este homem do pecado que profanou o templo em Jerusalém, ou melhor, que vai profanar o templo em Jerusalém. Isso está muito próximo. Nós não sabemos o dia e hora, mas vai acontecer. No próximo vídeo eu darei continuidade. E neste próximo vídeo eu estarei meditando sobre o período em si da grande tribulação. Hoje eu meditei sobre o início, quando o anticristo ele quebra o acordo feito com Israel e aí sim dá-se início à grande tribulação. Fique com Deus, até lá, e que você possa meditar nessas palavras em nome de Jesus. Amém.